Filipenses capítulo 1. Introdução à Epístola de Paulo aos Filipenses. Propósito: agradecer aos filipenses pela solidariedade enquanto esteve na prisão, e também animá-los a se unirem e a se ajudarem mutuamente em Cristo Jesus. Verdades fundamentais. Primeira verdade: o Evangelho de Cristo continuará a ser pregado, mesmo em face de perseguições. Segunda, sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. Terceira verdade: os crentes devem demonstrar o Evangelho na própria vida, ao servir uns aos outros à semelhança de Cristo Jesus. Quarta verdade: os crentes devem permanecer na verdade e evitar os extremos do legalismo e também do antinomianismo. Antinomianismo é a crença de que o cristão não está sujeito à lei moral de Deus. Quinta verdade: apoiar os outros no ministério é uma importante prática cristã. Quanto ao autor, a data e ocasião de Filipenses 1, nós temos que quem escreveu essa carta foi Paulo. Ele escreveu da prisão. Nós podemos ver isso no capítulo 1, dos versos 12 ao 30. São também conhecidas como epístolas da prisão, escritas durante o tempo em que ele esteve na prisão, as epístolas de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, de Filemão. Provavelmente ele deve ter sido escrita enquanto estava em Roma, Atos 28. E ele escreveu no final desse período, por volta ali do ano de 61 depois de Cristo Jesus. A cidade de Filipos é público original. Filipos, ele recebeu esse nome de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, e a ausência de citações do Antigo Testamento e de nomes judeus indica que a igreja de Filipos era composta principalmente por gentios. Essa também é conhecida como Epístola da Alegria. Os filipenses enfrentavam perseguição e pressões de falsos ensinamentos. Paulo escreveu essa carta para expressar tanto alegria quanto preocupação. A ênfase de Paulo em Filipenses. Nessa epístola nós vamos ver, em primeiro lugar, a afeição de Paulo por seus leitores. Em segundo lugar, o tema da alegria. Por 16 vezes nós vamos ver essa ocorrência dessa palavra da alegria. É chamada também Epístola da Alegria. Em terceiro lugar, o exemplo da humildade de Cristo. Em quarto lugar, nós veremos a justificação pela graça por meio da fé. E na Epístola de Filipenses, em quinto lugar, nós vamos ver a vida cristã. Filipos na época do apóstolo Paulo. A primeira menção que o Novo Testamento faz de Filipos se encontra em Atos 16, verso 12, onde é dito que se tratava de uma importante cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, evidentemente romana. O seu nome primitivo havia sido Crênides, que significa lugar das fontes. Mas em 360 a.C., quando o rei Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, conquistou a cidade, o rei trocou esse antigo nome pelo seu próprio nome. O esboço de Filipenses. Nós vamos ver aqui, Filipenses está dividida, são 4 capítulos, e nós estamos dividindo aqui em 7 partes. A primeira, saudações, são os primeiros 2 versículos. Em seguida, confiança e afeição, ainda no capítulo 1, dos versos 3 ao 11. Veremos a terceira parte, que é o progresso do Evangelho. Vai do verso 12 do capítulo 1 até o verso 30 do capítulo 2. Em quarto lugar, nós veremos resistindo ao erro. Vai o capítulo 3 inteirinho, mais o primeiro versículo do capítulo 4. Em quinto lugar, exortações, do verso 2 ao 9 do capítulo 4. Depois, agradecimentos, do verso 10 a 13 do capítulo 4 ainda.
E saudações finais e a bênção final, que vai dos versos 21 aos versos 23. Filipenses 1, do verso 1 ao 30. Um grande privilégio. O que você acha? Paulo escreveu essa epístola para agradecer aos filipenses pela solidariedade enquanto esteve na prisão e também, como já dissemos, para animá-los a se unirem e se ajudarem mutuamente em Cristo. Por amor a Cristo, você faria o mesmo? Características do primeiro capítulo. 4 delas. Primeira, Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Segunda característica, Paulo estava escrevendo para um grupo de amigos em Filipos. Terceira, Filipenses é a epístola da alegria, como já dissemos. 16 vezes nós vamos ver a ocorrência dessa palavra. Em quarto lugar, a quarta característica, Paulo escreveu aos filipenses de uma prisão em Roma. Russell Shedd nos diz assim: as circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude para com a vida. Primeira parte, as saudações. A quem Paulo saudou? Vejamos o primeiro versículo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A epístola fora dirigida a todos os santos, inclusive esses bispos e esses diáconos. Ambos são servos, do grego doulos, uma palavra que significa escravo aqui. Timóteo era como um filho para Paulo, mas ambos se submetiam a Cristo, o Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 2. Graça e paz. Repara bem nesse dístico. Filipenses 1, 2 diz assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse dístico, graça e paz, do verso 2, era uma expressão concisa da natureza e do efeito da obra salvadora de Cristo. Aparece em todas as 13 saudações paulinas. Tudo sempre vem do Senhor. E nós podemos perceber aí a Trindade. A fonte da união de ambos é Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Obviamente, por meio do Espírito Santo, que, embora não citado, se faz lembrado. Parte 2. Confiança e afeição. Dos versículos 3 ao 11 de Filipenses, nós vamos reparar em cada um desses versículos. No 3, nós vamos ver que a palavra-chave ali no versículo 3 é gratidão. No 4, repare bem, alegria, súplicas e orações. No 5, cooperação constante no Evangelho. No 6, Deus está no comando sempre, desde o começo até o final. Essa mentalidade está presente em Paulo, que cria na soberania absoluta de Deus. Depois nós vamos ver os participantes da graça. Deus é nossa testemunha, sempre nossa testemunha. A oração faz coisas acontecerem. Sim, elas fazem coisas acontecerem, como John Piper nos ensina também, que a oração faz coisas acontecerem que se não orássemos não aconteceriam. No verso 10, sinceros e indesculpáveis, é assim que devemos estar no dia de Cristo. E o verso 11, a glória e o louvor de Deus mediante Cristo Jesus, que era a busca constante de Paulo. Parte 3, o progresso do Evangelho. Isso será visto dos versos 12 do capítulo 1 até o capítulo 2, no verso 30. O Evangelho havia se expandido em proporções notáveis por meio de Paulo e dos filipenses também. Paulo dedicava todos os aspectos da sua vida à expansão do Evangelho. Ele estava preso em Roma por causa do Evangelho.
Ele regozijava-se nas pregações de seus rivais, desde que Cristo fosse exaltado, ou seja, o evangelho fosse pregado. Ele expressou confiança de que Cristo seria honrado, tanto se ele morresse, quanto se ele continuasse a viver. Paulo vivia de um modo digno do evangelho. O evangelho, ele deve ser passado adiante. Os filipenses, eles precisavam de um lembrete de como o evangelho tinha de ser passado adiante por meio deles. Deus os havia chamado à unidade em Cristo Jesus e para o serviço mútuo a favor do evangelho, a favor de Cristo Jesus. Quanto aos métodos para avanço do evangelho, reparem aqui que Paulo iniciou a principal parte da sua carta com uma apresentação positiva dos métodos para esse avanço do evangelho. Sua discussão é dividida em duas partes, que nós veremos em seguida. A primeira, o evangelho em sua própria vida, vai dos versos 12 ao 26 do capítulo 1. E o evangelho, na segunda parte, o evangelho na vida dos filipenses, que vai do verso 27 do capítulo 1 até o verso 18 do capítulo 2. Seção A. Progressos do Evangelho por meio do apóstolo Paulo. Em sua apresentação positiva do Evangelho, Paulo descreveu como as boas novas de Cristo haviam afetado a sua própria vida. Ele falou sobre o seu próprio encarceramento, a prisão de Paulo, do versos 12 ao 14. Ele também falou dos rivais. Ele falou sobre outros mestres, aqueles que são chamados mensageiros rivais. E ele também falou sobre as suas perspectivas quanto ao futuro, como ministro do Evangelho. Vejamos então a prisão de Paulo, essa primeira parte, que vai dos versos 12 a 14. Os versículos bíblicos são do 12 ao 14 e diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Pode-se perceber aqui uma mentalidade toda concentrada e focada no Evangelho. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala desses mensageiros rivais, que vai do verso 15 ao 18 no capítulo 1. Diz assim a palavra: Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando-se suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Que mentalidade fantástica de Paulo, não é? Quando ele fala a respeito dos que proclamavam o evangelho, os rivais, para causar dores a ele. É como diz a frase, o invejoso é assim. Ele te observa, ele te critica, mas no final ele acaba imitando você. A terceira parte, as perspectivas de Paulo. Aí vai dos versos 19 a 26. Súplicas e provisão do Espírito Santo, expectativa e esperança da exaltação de Cristo em seu corpo. Isso tudo está nesses versículos, verso 20. O verso 21 do famoso versículo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alegria, súplicas e orações. A dúvida sobre o viver na carne por causa dos frutos. O querer partir,
mas também o querer ajudar os irmãos. O amor de Paulo pelos filipenses no verso 25 e o verso 26, sua presença fortalecia aos irmãos de Filipos. Ou seja, a mente de Paulo estava toda voltada para o Evangelho, como já dissemos, mas sempre buscando toda a glória ao Senhor. Seção B, os progressos do Evangelho por meio dos filipenses. Nós vimos na seção A os progressos do Evangelho por meio do apóstolo Paulo. Agora nós vamos ver por meio dos filipenses, mas quem está escrevendo é Paulo. Dos versos 27 do capítulo 1 ao 30 do capítulo 2, veremos o progresso por meio dos filipenses, o progresso da mensagem do Evangelho. Tendo escrito o Evangelho em relação à sua própria vida, Paulo agora se volta para o papel deles, dos filipenses, na proclamação do Evangelho. Sua discussão, então, é dividida em 4 partes. Um chamado à unidade, a primeira. Em segundo lugar, o exemplo de Cristo. Em terceiro, um chamado mais profundo à unidade. E em quarto lugar, 2 exemplos de serviço. Vejamos esse primeiro chamado à unidade por meio dos filipenses, que vai do verso 27 do capítulo 1 até o capítulo 2, no verso 5. O verso 27 e 28 diz assim: devemos viver de modo digno do Evangelho e lutar pela fé evangélica. O verso 28 diz assim: os adversários do Evangelho nos querem intimidar, mas o que para eles é perdição, para nós é salvação, e ainda da parte de Deus. Permanecer em união uns com os outros e contra o mundo significa que, em primeiro lugar, os inimigos do Evangelho serão destruídos. Em segundo lugar, os crentes serão salvos. Continuando o que estávamos falando, agora com os versos 29 e 30. Nós vamos ver aqui a graça de não somente crer, mas também de padecer por Cristo. Isso é muita graça. Também podemos ver isso em Romanos 8, 17 e 18. Também em Filipenses aqui, no capítulo 3, nos versos 10 e 11. Paulo agora, ele destaca um privilégio, que não é de todos, mas ele chama isso de privilégio. Deus dá muitos privilégios aos crentes. Aqui Paulo identificou tanta honra de crer em Cristo, é um primeiro privilégio, quanto a de sofrer por ele. Ele considerava o sofrer, não só na carne, porque ele foi açoitado diversas vezes, ele foi todo tipo de sofrimento, que são chamadas marcas de Cristo. Sofrer por Cristo e pelo seu evangelho é uma honra, porque isso leva a uma grande recompensa e também a vida eterna. O que temos sofrido, eu e você, aqui no Brasil, na pregação do Evangelho? Era uma honra, naquela época, sofrer por Cristo. E hoje, o que você me diz? Vivei de modo digno, mas de modo digno do Evangelho. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo, lutando juntos pela fé evangélica, privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Essas são expressões que Paulo deixa escapar. Elas revelam que sua mente estava impregnada de Cristo Jesus e do Evangelho. Paulo era um guerreiro em sua época que defendia o Evangelho, lutava pelo Evangelho e o propagava aonde ia e aonde ficava. Aqui está ele falando disso tudo dentro de uma prisão. E você e eu, em pleno século XXI, o que temos feito em prol do Evangelho? Chegamos aqui ao final do primeiro capítulo de Filipenses. Faremos outros capítulos em seguida. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara aqui com todos que ouviram e tiveram a paciência de ouvir até aqui,
foi que essa mentalidade de Paulo de ser chamado prisioneiro de Cristo, ele poderia ter falado muitas coisas. Ele poderia ter dito: eu sou vítima do sistema. Ah, os irmãos estão me perseguindo. Ninguém me apoia. Todo mundo me odeia. Ele poderia falar tanta coisa porque ele estava dentro de uma prisão. Ele poderia reclamar, murmurar, xingar. Ele poderia culpar o sistema, culpar o governo da época. Mas não. Ele se chamava prisioneiro de Cristo. Ele estava em prisão, mas ele sabia que Deus é soberano na sua vida. Espero que isso impacte sua vida. A apresentação foi feita aqui pelo pastor Daniel Deusdedit e eu me intitulo Um Pecador. Eis que, na verdade, sou um grande pecador nas mãos de um tão grande Salvador. É uma frase de Isaac Newton, viu? Adaptada aqui para mim. Eu quero que você se inscreva em nosso canal, aí no canal do YouTube, no canal dos Semeadores. Todo o projeto envolvendo todo o conteúdo da Bíblia está aí no site do Jamais Desista, que você pode ter acesso também. E eu quero agradecer você por ter me ouvido. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Muito obrigado. E eu deixo essa frase final. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus abençoe.